Nessa aula vamos falar sobre strings. Strings são um tipo de dados que nós já vimos nas aulas anteriores, mas eu não dei muita atenção. Eu mostrei para vocês que, por exemplo, as cadeias de caracteres ou strings são utilizadas como padrão na hora de fazer entrada de dados em Python. Mas nessa aula então vamos entender como funciona esse tipo de dados e como é que a gente pode utilizar para diversos cenários. Bom, as strings, string é uma palavra em inglês e em português a gente traduz por cadeias de caracteres, não tem uma palavra única para descrever. Ela permite representar e manipular texto, ou seja, uma sequência de caracteres incluindo espaço em branco, pontuação, símbolos diferentes. Também inclui dígitos e caracteres alfanuméricos. Então eu posso definir uma string como sendo um conjunto desses elementos e eu delimito a string utilizando aspas. Em Python a gente pode utilizar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Eu vou mostrar para vocês por que da aplicação de cada uma delas. Em geral, o padrão é utilizar aspas simples. Então, por exemplo, quando eu defino uma variável como sendo ABCD, entre aspas, eu posso então imprimir essa string e ele vai me dizer ABCD. A gente nota então que a string é uma concatenação de vários caracteres individuais. Nesse caso, o caractere A, B, C e D. Então, juntando os quatro, a gente tem o caractere ABCD. A gente pode também compor uma frase um pouco mais complexa, por exemplo, pela junção de vários caracteres e aí formando aqui uma frase inclusive com espaços em branco. Então aqui uma frase que é uma junção de vários caracteres. Então temos a variável string e a variável string2, ambas então são do tipo string. Aí a gente pode sempre confirmar, lembra que a gente tem aquela função type, e aí por meio da função type eu olho, por exemplo, e verifico qual é o tipo da variável string2, ele me retorna aqui str. Então str é do tipo string, mais especificamente da classe string. A gente ainda vai ver exatamente o que significa uma classe, por que ela difere de um tipo simplesmente, mas deixa isso para depois. Bom, eu já comentei sobre o uso de aspas duplas e aspas simples, e que o padrão é aspas simples. Para que a gente usa uma ou outra? Quando eu preciso que uma string contenha uma aspas, por exemplo, uma aspas dupla, para que o programa não confunda o que é uma aspas que está iniciando e encerrando uma string com uma aspas que é para conter dentro da string, então a gente pode utilizar uma ou outra para fazer a desambiguação. Então vamos fazer um teste aqui. Se eu utilizasse uma aspas simples, que é uma aspas simples, e tentasse dizer, então, o professor disse, e aí eu quero colocar entre aspas simples, bom dia. Quando eu coloco uma aspa simples aqui, notem que ele até muda de cor. Então, o que ele está identificando aqui? Ele está achando que essa parte aqui é uma string, e aí a string acabou. E que esse bom dia é uma outra coisa, está até em cor diferente, em preto aqui. E depois seguido por uma outra string. E então isso aqui não dá certo, isso é uma sintaxe inválida. Então, para que eu possa utilizar a aspas simples como sendo parte da string, então eu delimito a string por aspas duplas. Se eu quero fazer o contrário, eu quero utilizar aqui, então eu quero fazer que o bom dia está em aspas duplas. Aí sim eu consigo, porque como eu utilizei aspas simples para identificar a string, então aspas duplas é um caractere ali no meio apenas. Então tem essa questão da ambiguidade que pode surgir. A gente tira a ambiguidade quando escolhe uma ou outra como início e fim da string. Então aqui eu estou mostrando dois exemplos. Então uma frase que tem uma palavra em aspas duplas. Então essa palavra aqui que está em aspas duplas, ela vai ser considerada, todos esses elementos vão ser considerados caracteres, inclusive as aspas são caracteres aqui. Por quê? Porque como eu iniciei a string com uma aspa simples, tudo que vier
para frente até eu encontrar uma outra aspas simples, é tudo parte da string. E se eu quiser inverter, se eu quiser colocar a palavra em aspas simples, então eu inicio com uma aspas duplas, com uma aspas dupla, e aí então, enquanto não aparecer outra aspas dupla, então aí tudo que vier aqui no meio vai ser considerado parte da string. Muito bem, com a string a gente pode fazer muito mais do que simplesmente armazenar conjuntos ou cadeias de caracteres. A gente pode, em Python em particular, utilizar operadores. Isso é algo bastante interessante de Python, porque em outras linguagens como C e Java, não é possível utilizar operadores, muitos desses operadores, diretamente sobre strings. A gente precisa implementar as nossas próprias funções que trabalham com strings. Aqui existe um processo que a gente utiliza, é chamado de sobrecarga de operador. Quer dizer que um operador ele serve para uma outra coisa que não necessariamente aquilo que ele foi pensado inicialmente. Por exemplo, vamos pegar aqui uma palavra. Então eu criei essa palavra, que na verdade a variável palavra que contém essa string. O que será que aconteceria? O que será que aconteceria se eu, por exemplo, fizesse a palavra vezes 3? Então, o vezes aqui, ele é um operador que já existe, é um operador aritmético de multiplicação. Então, eu teria que multiplicar um valor por 3, mas no contexto de uma string, o que será que isso significa? Bom, aqui, vocês vão ver que ele cria uma sequência de 3 strings iguais concatenadas. Então, por isso que isso é uma sobrecarga de um operador. A princípio, ele era um operador aritmético. E ele foi aqui, então, repensado no contexto de uma string. Vamos criar aqui mais duas strings. Ciência e tecnologia. E o que aconteceria se eu somar essas duas? Então, qual é o efeito de eu ter a string A mais uma string B? Nesse caso, acontece a concatenação das strings. Mais uma vez, eu estou sobrecarregando esse operador. Aliás, esse operador já foi sobrecarregado para ter a operação de concatenação. E o que é legal é que a gente pode utilizar o mais aqui como concatenador, tanto para variáveis que contêm strings, quanto para strings novas. Então, eu posso combinar, por exemplo, essas duas strings. Vamos verificar se eu consigo fazer isso com outros tipos. Por exemplo, utilizando um tipo inteiro. Aqui eu não consigo. Então, ele me mostra que, nesse caso em particular, esse operador mais, ele não é capaz de concatenar string, que é algo que é não inteiro, com uma string. Então, aqui, ele só pode concatenar string com string e não um inteiro. Então, isso aqui eu não consigo fazer. E se eu tentar multiplicar uma string pela outra? A vezes B. O que será que aconteceria? No caso quando eu multiplico por um número, a gente sabe que ele repete a mesma string. Aqui, ele dá um erro. Ele não consegue multiplicar uma sequência de tipo não inteiro como sendo do tipo string. Então, ele não consegue fazer essa operação aqui e produz um erro. Eu vou até deixar aqui aquela outra que dá um problema para a gente saber que... Então, se eu fizer aqui, não dá certo. Então, não é qualquer operador usar de qualquer forma. A gente precisa saber o uso daquele operador. Então, procurar sobre isso na documentação do Python, por exemplo, se for o caso de você querer utilizar um operador e saber exatamente como ele funciona. Bom, a gente pode também utilizar operadores relacionais. Esse operador aqui, vocês já conhecem, o igual igual, vai fazer a verificação de igualdade. Lembrando que igualdade é um teste de igualdade, eu preciso de dois iguais. Quando tem um igual só, estou fazendo atribuição. Estou criando uma variável A que contém o valor ciência e não é isso que eu quero aqui. Eu quero verificar se A contém a string ciência. Quer dizer, os dois valores aqui são o mesmo, contém a mesma
o mesmo valor? Sim. Vamos lembrar que a gente tinha aqui a string A e ela contém essa string ciência. Eu vou fazer um teste aqui e dar um enter aqui, dar só um espaço aqui nesse ciência e verificar se a string é a mesma, e não é. Então a string inclui o espaço em branco, por exemplo, como sendo um caractere por si só, um caractere individual. Então se tiver um espaço a mais que seja, ele é considerado diferente. E aí vocês devem lembrar dos exercícios do run codes que a gente faz. Se você, por exemplo, gera a sua saída que tem um espaço a mais em algum lugar e ele fala que a sua saída está errada. Na verdade, como ele compara essas strings ponto a ponto, ou caractere por caractere, qualquer diferença ele vai acusar como sendo falso. Vamos verificar agora se eu posso utilizar o operador diferente. Então, o operador diferente também vale nesse caso. Então, consigo comparar. Isso é bem legal, porque, por exemplo, na linguagem C, eu não tenho como fazer isso, eu precisaria de uma função, de fazer isso, ou utilizar uma função de uma biblioteca, ou implementar a minha própria função para comparar strings. Em Python a gente tem isso nativamente. Um outro operador, na verdade esse não é um operador, é uma função que a gente vai utilizar, a função len, que vai retornar ou vai trazer para mim de volta o tamanho daquela string. Então, quando eu passo len e entre parênteses eu coloco a string que eu desejo, ele retorna o tamanho dela, ou seja, 7. Se a gente conferir, nós vamos ter aqui ciência como sendo 7 caracteres. E é exatamente isso aqui que a gente espera. Então, len vem de length, do inglês, que quer dizer comprimento, ou tamanho, nesse caso. Então, o número de elementos que compõem a string, o número de caracteres que compõem a string. Então, pode ser bastante útil. Uma outra coisa bem interessante é o processo de fatiamento, ou em inglês slice. O fatiamento permite que a gente pegue partes da string. Então, a gente vai fazer esse fatiamento. Então, vamos pegar aqui só um pedacinho da string. E a gente faz isso utilizando os índices dessa string. E aí tem um conceito aqui importante, um conceito que talvez seja novo, quando eu tenho uma sequência de elementos em uma string. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui A, B, C, D, E, 1, 2, 3. Esses elementos, eles são, como a gente chama, de indexados. Quer dizer que existe um valor da posição deles que eu posso indicar para tentar recuperar esses valores. O primeiro valor é sempre 0. Existem algumas linguagens de programação que o primeiro valor é 1, mas a maioria das linguagens que a gente utiliza atualmente possui o início 0. Isso tem a ver com o fato de a gente ter o bit 0 e 1. Então a gente começa com o bit 0, depois vai para o 1, depois 1, 0 e assim por diante. Então, em computação, muitas coisas, quando a gente indexa, começa em 0. Então, a posição 0 indica o primeiro caractere. Então, a gente às vezes confunde isso e é importante que vocês treinem para não esquecer. Então, quando o primeiro índice é 0, o 0 significa a primeira posição, nesse caso da string. Então, eu tenho aqui as posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Então, são as 4 primeiras posições dentro dessa string. Vou colocar aqui, deixa eu fazer de um jeito que ele fique bonitinho. Então, vou tentar, né? Então, essa é a ideia. Então, as posições e talvez eu nem precise disso. É a string em si. Beleza. Então, aqui está marcado dentro das posições. Nesse caso, o que eu tenho... Vamos pegar aqui a outra string, que é a string A. A string A tem essa palavra dentro. Então, esses são
essas são as posições relativas, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se eu indico que eu quero a string A, e aí eu abro colchetes e coloco aqui dentro um valor, esse valor ali de dentro é a posição que eu quero acessar. Então, com o operador, vou indicar aqui o operador colchetes, acessa as posições específicas. Então, quando eu digo A dentro do colchete 0, eu estou querendo dizer assim, retorna para mim o elemento que está na posição 0 dessa string. Qual é o elemento na posição 0 da string A? Então, é só ver aqui, eu deixei prontinho para você, é a letra C. Agora, o que é legal de Python aqui, não dá para fazer, por exemplo, na linguagem C, fico comparando aqui porque acho que isso é um ponto importante. Aqui, por exemplo, isso a gente consegue fazer na linguagem C, na linguagem Java. Isso aqui já é um pouco mais complexo. O que ele está pedindo? Vai para mim do elemento 2 até o 5. Só que em Python, e aí isso é mais um complicador, é algo que a gente tem que aprender e não tem muito outro jeito a não ser praticando. Olha só o que acontece. A princípio, você poderia dizer, ele vai retornar na posição 2. Então, a gente tem aqui o E. Depois 3, 4 e 5, certo? De E até o I. Mas não. Ele retorna até o C. Por quê? Porque ele usa aqui um intervalo fechado e aberto, nesse caso. Então, é como se a gente estivesse recuperando dos 2 até menor do que 5. Então, isso aqui é um detalhe que pode ser chatinho de aprender, mas que é importante para vocês entenderem. Então, 2 pontos importantes. Primeiro, que sempre começa em 0 e que quando eu faço um intervalo, utilizando o operador 2 pontos, o último valor ele não é incluso no intervalo. Então, eu posso recuperar um intervalo utilizando 2 pontos, mas notar que quando eu tenho A, 2 pontos B, intervalo retorna de A até menor do que B. Então é isso. Então, há outras coisas legais que dá para fazer com esse tipo de fatiamento aqui de partes da string. Em Python, quando a gente omite um desses valores do intervalo, A ou B, ou inicial ou final, se eu não falo nada do inicial, ele retorna desde o começo até menor do que o segundo aqui. Então, se eu vou desde o começo até menor do que o 3, ele retorna 0, 1 e 2. Agora, se eu omitir o intervalo final, adivinha? Ele vai, então, desde o intervalo inicial até o final da string. E aí a gente completa aqui algumas dos valores, uma das formas de fatiamento. Existem ainda outras formas de fatiamento utilizando valores negativos, mas vamos ficar por aqui por enquanto. Então é importante que vocês pratiquem isso, brinquem, façam as suas próprias strings, tentem fatiar a string para pegar partes dela, porque isso é parte importante do processo de aprendizado para trabalhar com Python, que se baseia muito nesse processamento de sequências. Bom, temos operadores também que não funcionam. Por exemplo, o operador de subtração, divisão inteira, resto da divisão e potenciação. Esse simplesmente não funcionam com strings, então nem tente usar. Pelo menos por enquanto, na versão do Python que nós temos. Pode ser que algo mude, mas não é o caso ainda. Um outro ponto importante de strings é que as strings são imutáveis. Apesar de ser possível fatiar partes da string para exibição, eu não consigo alterar as strings, não consigo modificar um valor delas. Então, se eu faço, por exemplo, crio uma variável chamada string imutável, eu chamei aqui, batizei, né, ou melhor dizendo, criei uma string companhia X, a posição 0 dessa string tem
caractere C, e vamos supor que eu quero mudar esse caractere diretamente, utilizando o colchetes. Eu não consigo. Ele vai me dizer que o objeto string não suporta atribuição de item. Então, elas são imutáveis aqui no sentido de uma variável. E isso, por exemplo, na linguagem C, na linguagem Java, a gente consegue mudar, mas aqui em Python não é possível. E aí, finalmente, nós temos os métodos de strings. Nós vamos chamar de método, eu vou falar às vezes método, às vezes função. A gente chama de método quando nós temos uma função, mas que ela é chamada a partir da variável, e não sozinha. Lembra da função len lá atrás? A função len, assim como a função type, função print, a gente evoca essa função e aí abre parênteses e passa para ela como argumento um valor ou uma variável. Nesse caso, o valor aqui seria a string ciência. Então ela retorna 7. Então isso quer dizer que print, len são funções que podem ser que não dependem de estar no contexto de uma string. Ela pode ser utilizada inclusive para outros propósitos. A gente já viu que, por exemplo, print poderia utilizar com um inteiro aqui e tudo bem. Então, note que o print ele é versátil, ele pode ser usado em vários contextos. A gente viu, inclusive, de várias formas, formatado, com vírgula, etc. Quando nós temos um método, o método ele está ligado a uma certa classe de elementos, nesse caso, a string. Então, por exemplo, o método upper, que retorna valores de caractere em caixa alta, ou seja, todas maiúsculas. Repara que um upper não faz muito sentido para dígitos, para números, porque número não tem maiúscula e minúscula, então ele está atrelado a strings. Por isso que ao invés de chamar upper a gente usa a.upper. Então esse é mais um ponto importante aqui que a gente tem que prestar atenção, que vai aparecer bastante isso em Python. Funções que são de múltiplo propósito e funções que na verdade são métodos, e aí quando são métodos elas estão relacionadas a um tipo específico e elas são chamadas com ponto a partir daquela variável. Então nós tínhamos variável a, então, quando eu chamo a.upper, ele retorna aquela string, só que em caixa alta. Se eu tentasse chamar aqui upper a, simplesmente não existe. Upper sem ter contexto de uma string não existe, então simplesmente não funciona. Existem outros métodos de strings que são bastante úteis e podem ajudar na hora de fazer a implementação de programas. Então eu mostrei aqui o upper, né? A gente tem também a sua contrapartida de minúsculas, que é o lower. Então tudo vai para a caixa baixa, lembrando que aqui se eu tivesse o print b, então o T está maiúsculo e aí ele deixa aqui tudo em minúsculo. Então, tanto o upper quanto o lower eles não alteram a string, eles simplesmente retornam uma nova string com caixa alta ou caixa baixa. Eu posso também querer capitalizar, quer dizer, fazer a primeira letra em maiúscula de uma string. Então tem aqui essa string. Então se eu utilizo capitalize, então ele retorna a mesma string, só que com a primeira letra em maiúsculos, apenas a primeira letra. Tá, isso é ok, legal, mas tem coisas ainda mais interessantes, mais poderosas. Por exemplo, procurar a ocorrência em uma substring. Uma substring é um trecho de uma string, é um pedaço dela. Então, eu posso querer verificar, por exemplo, numa string bem grande, se existe uma palavra ali dentro, ou se existe uma string menor. Por exemplo, vamos pegar aqui a string C e procurar nessa string a substring subimos. Eu estou interessado só no subimos, o resto para mim não precisa. Então, eu uso o método find de procurar. Então, olha que interessante. Aqui, quando a gente olha para o local, toda hora eu estou errando aqui.
que ele vai me dizer? Ó, local é o 12. Então, o que ele retorna? Esse método retorna a posição onde eu encontro a palavra, a substring que eu estou procurando. Nós está procurando por subimos, então por acaso esse cara está aqui, ó, na posição. Você vai encontrar ele a partir da posição 12. E aí você pode retornar ele ali dentro. Nesse caso dá para ver que não dá para ver diretamente que está na posição 12, mas confia em mim. Inclusive, se eu utilizar esse local, eu posso usar esse local, essa variável local, para fatiar a string. Então, por exemplo, imprime para mim a string C do local até o final. Ou seja, da posição 12 até o final. Então, ele vai mostrar todos os elementos nesse caso. Bom, o que acontece se eu procuro uma substring que não existe? Podemos fazer um teste aqui. Local, c.find. Então, vamos supor que eu confundo aqui, em vez de Marrocos, eu digo Cairo. Então, nesse caso, vamos fazer o print aqui do local. Ele retorna -1. Então, o -1 indica para mim que ele não encontrou aquela string, com aquela substring ali dentro. Se eu, ao invés, tivesse feito Marrocos, aí ele retorna 34, que é a posição onde começa Marrocos. Bom. Muito bem, mais algumas, por exemplo. Bom, eu falei que a string ela é imutável, mas existe uma forma de você fazer substituição. Para isso eu preciso de um método. Não dá para alterar diretamente na string elemento por elemento, mas com o método replace a gente consegue substituir um certo trecho por outro trecho. Eu preciso da string para fazer isso, da substring. Então, por exemplo, subimos, eu quero substituir por subir. Então ele vai fazer essa substituição. Então, socorro-me subir no ônibus em Marrocos. E aqui, então, ela deixa de existir. Então, se a gente olhar aqui a string C, a gente tem aqui o valor original. Como é que eu faço, então, se eu quero realmente alterar a string? Geralmente, eu poderia criar uma cópia, mas não, eu quero alterar. Então, eu vou atribuir. Então, eu pego o replace, o que vem do replace, e atribuo na própria variável C. E aí, então, agora sim, ele alterou essa string, porque eu peguei o retorno da função replace, ou do método replace, e atribuí para C. Então, isso é importante aqui saber quando a gente tem um método ou uma função que altera aquele elemento que eu passo e quando que ele simplesmente retorna uma nova string. Todos que nós vimos aqui retornam uma nova string e aqui em nenhum momento eu estava substituindo. Então, quando eu faço upper e depois imprimo esse A, então ele continua igual, ele só retornou. Se eu quisesse alterar, eu teria que explicitamente, vamos fazer aqui, atribuir. E aí sim, então dá para ver que antes ele está capitalizado, depois ele está em caixa alta. Muito bem, quase acabando. Então temos um outro método interessante que é para verificar se o conteúdo de uma certa string é numérico ou não. Por exemplo, a string C, se eu passo o método isNumeric, ele retorna falso. Então essa string aí eu não consigo converter para um tipo numérico. Claro que não. Então uma palavra aqui cheia de uma frase cheia de palavras não tem nada a ver aqui com numérico. Já se eu tivesse uma string com o número 1000, então eu vou até imprimir aqui para mostrar para vocês que o tipo dela é string. Isso aqui é bem parecido com quando a gente faz uma entrada, um input, e a pessoa digita 1000. Então, na verdade, é 1000, mas não é o número 1000. São os caracteres 1, 0, 0, 0. Tá, mas aí se eu uso o isNumeric, nesse caso ele dá true. Ele me diz, olha, essa string que você tem aí, eu consigo converter para numérico. Como é que eu faço para converter?
utilizando o tipo entre parênteses. E aqui, reparem, esse tipo não é um método, é uma função, porque eu estou aqui chamando a função int, passando de. Não é um método específico de string, poderia ser utilizado para outros cenários. Um cenário possível, eu posso converter para inteiro também um tipo float, por exemplo, não necessariamente uma string. Então aí dá para ver mais um cenário em que eu tenho um método de string diferente de uma função que não é específica para string. E o último, remover elementos indesejados do início e do fim da string. A gente tem uma função chamada de strip. Então a função strip, por padrão, ela remove elementos que são vazios ou espaços em branco do início e do fim. A gente tinha também aquele rstrip ou rstrip que funcionava. Então deixa eu para os terminadores. Então ele está aqui, ó, essa string ela tem espaços em branco. E quando eu faço e.strip, então ele remove os elementos que são em branco. Eu vou, ao invés de e assim, eu vou digitar o e para ele mostrar as aspas para mim. Então, olha, isso aqui tudo, ó, são espaços em branco. Quando eu utilizo o strip, então ele, por padrão, ele acha que o que ele precisa remover do início e do fim da string. Repara que do meio ele não mexe. Então ele não mexe nos espaços em branco no meio da string, só início e fim. Eu posso adicionar outros caracteres que são indesejáveis, que eu quero que ele remova do início e do fim. Por exemplo, aqui eu coloco espaço, eu quero que tire espaço em branco, eu quero que tire jogo da velha e eu quero que tire a exclamação. Então tudo que for qualquer um desses do início e do fim da string, ele remove. Então ele vai remover, nesse caso, todos esses elementos aqui e todos esses aqui. Então é um espaço e 2 exclamações. Como tem um ponto de interrogação aqui, o ponto de interrogação barra, né, parou ali e acabou. Então ele só remove até chegar num caractere que não está contido ali dentro. E aí termina dessa forma. Então são métodos bastante úteis. Nós vamos falar mais de strings e de como utilizar. Ainda tem outras questões aqui importantes para serem tratadas, mas por essa aula tá bom. String, então, é um tipo específico que contém uma sequência de elementos. Essa sequência é uma sequência de caracteres. E por ser um tipo que processa texto, então tem uma série de questões importantes, ela tem, então, várias formas de se manipular, utilizando operadores, utilizando funções e utilizando métodos também.